Ao longo do desenvolvimento da espécie humana, esta sempre encontrou maneiras de manipular os recursos da natureza para o seu benefício, otimizando o uso e conhecimento a respeito da matéria-prima para atingir objetivos dentro de diversas áreas do conhecimento. Os estratos naturais tiveram sua origem nas civilizações antigas do Egito, Grécia e Índia, e há milhares de anos vêm sendo aprimorados e geram grande valor nas áreas de saúde e cosmética. A vantagem dos estratos naturais é a sua praticidade e simplicidade, uma vez que, se utilizados de maneira correta, podem ter resultados semelhantes a remédios industrializados, mas sem apresentar a quantidade de efeitos colaterais dos produzidos industrialmente. Pensando nisso, o nosso grupo decidiu comparar alguns dos extratos naturais mais conhecidos e avaliar a sua capacidade de atividade antimicrobiana. O método e os resultados dessa análise são conteúdos do nosso projeto, Atividade Antimicrobiana de Extratos Naturais. Foram produzidos e testados 4 extratos naturais: alho, açafrão, canela e gengibre, e utilizamos o método de disco de difusão para avaliar o efeito de cada um deles no crescimento da bactéria Escherichia coli. Primeiramente, foram feitos os extratos. Para isso, utilizamos 10 gramas de cada especiaria e, em cada uma delas, adicionamos 50 ml de álcool 50%. No caso da canela e do açafrão, foi necessário apenas misturar, pois já vieram em pó. Já o alho e o gengibre, por estarem in natura, foi necessário descascar e triturar com pistilo e almofariz até que obtivéssemos uma pasta homogênea para então misturar com o álcool. Foram produzidas 2 soluções idênticas de cada especiaria, sendo uma armazenada em embalagem de vidro na geladeira por 1 semana e a outra armazenada apenas por 1 hora em meio ambiente. Depois, essas soluções foram filtradas com papel filtro e funil até que fosse obtida uma quantidade suficiente para aplicação em discos de papel filtro de 6 mm de diâmetro. Enquanto isso, os materiais e o meio de cultura foram autoclavados a 121 graus por 15 minutos. O meio de cultura foi preparado utilizando LB broth, agar bacteriológico, glicose e água destilada, todos nas proporções recomendadas pelo protocolo padrão. Depois, com o bico de Bunsen aceso e as ferramentas devidamente esterilizadas, foram colocados 15 ml de meio de cultura em cada uma das 10 placas de Petri descartáveis e estéreis. Também foram aplicados os extratos nos discos de papel filtro, deixando cada um deles próximos ao bico de Bunsen, com o intuito de deixar o álcool evaporar, deixando no papel apenas o material proveniente das especiarias. Com os meios prontos, as placas foram inoculadas com suspensões da bactéria Escherichia coli, e os discos com os extratos foram colocados sobre o agar. Ao total, foram produzidas 10 placas, uma para cada um dos extratos, tanto aqueles filtrados após 1 hora quanto aqueles filtrados após 1 semana, uma de controle com apenas álcool aplicado ao disco e outra de controle somente com bactérias, para garantir que os efeitos observados fossem provenientes apenas dos extratos naturais, não de fatores externos. As placas com extrato de 1 semana foram nomeadas com o nome da especiaria e o código A, já que aquelas contendo extrato de 1 hora foram nomeadas com o código B. As de controle foram identificadas apenas como controle. Montadas essas placas, foi o momento de incubação e, em seguida, de medição das zonas de inibição ao redor dos discos e de analisar os resultados obtidos. O material foi mantido em incubadora a 37 graus Celsius, sendo retirado apenas para medição do diâmetro das zonas de inibição através do paquímetro em 3 momentos diferentes, com 1 semana de incubação, com 11 dias de incubação e com 21 dias de incubação. Os resultados das medições estão na tabela a seguir, sendo o período 1 o menor deles e o 3 o maior. Como podemos perceber, os resultados mais satisfatórios do experimento foram os vindos dos extratos de rótulo A, pois suas áreas de inibição são maiores em relação ao rótulo B em todas as especiarias analisadas. Quanto ao período, as medidas da área de inibição aumentaram ou seguiram estáveis até a segunda marcação, e estagnaram ou diminuíram na terceira. Isso pode ter ocorrido devido à cessação de crescimento da colônia bacteriana antes do 11º dia, o que acabou acarretando na estabilização ou diminuição na medição 3. Além disso, também é evidente que os melhores resultados são provenientes dos extratos de alho e de gengibre, que possuem as maiores áreas de inibição, que chegam a um diâmetro de 8,14 e 9,97, respectivamente. Esses resultados reforçam o observado em outros momentos na literatura científica. Embora tenham trabalhado com bactérias e concentrações diferentes, o cientista Luciano Hilser registrou uma área de inibição de 8,75 a 18,62 mm de diâmetro em estudo com óleo de gengibre em 2019, enquanto o cientista Zakaria Norman observou em 2023 uma grande área de inibição com alho, que não foi tão grande no nosso experimento, provavelmente devido às diferenças citadas. Porém, podemos observar um grande potencial na especiaria, que gerou o segundo maior área de inibição do experimento. Dadas essas comparações, podemos inferir que uma continuidade relevante para o experimento no futuro seria o teste em diferentes ambientes microbianos e com diferentes concentrações nos extratos, especialmente do gengibre e do alho, que mostraram maior potencial entre as amostras. Em suma, os resultados mais satisfatórios da pesquisa foram os do alho e do gengibre, com 1 semana entre a produção e a filtragem do extrato, após 11 dias na incubadora. Embora o açafrão não tenha um efeito tão expressivo na bibliografia consultada, seu resultado também foi relativamente satisfatório no experimento feito pelo grupo, considerando a observação e medição dos áreos de inibição, enquanto a canela não apresentou resultados significativos. Como esperado, as placas de controle apresentaram crescimento da colônia e aquela que continha o disco em que foi aplicado apenas álcool não apresentou área de inibição, indicando que não houve influência da utilização do etanol na produção dos extratos no resultado com as bactérias. Com isso, os resultados obtidos se mostram de grande relevância para a comunidade, de modo a indicar possíveis maneiras de combater a bactéria Escherichia coli em contextos domésticos, como na lavagem de alimentos, a fim de evitar a contaminação por agentes patológicos em humanos.